Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda live do nosso Conquistando Emprego dos Sonhos. Conforme eu havia falado para vocês, caso seja a primeira vez que você está aqui, eu me chamo Ícaro de Carvalho, sou o criador do Novo Mercado, eu serei o professor que vocês acompanharão desde o primeiro dia até o último do nosso desafio. Eu darei a aula de hoje para vocês, conforme eu havia combinado. Ontem foram apresentados para vocês alguns cases de alunos que compraram, que aproveitaram a primeira versão do SES e que, de alguma maneira, puderam aplicar os nossos conceitos para conseguirem melhores carreiras, melhores salários, novos empregos. Vocês tiveram um exemplo aqui do Rodrigo, que trabalhou na IBM. É uma história muito curiosa, porque ele passou 7 anos tentando trabalhar na IBM, e apenas na IBM, porque esse era o grande sonho que ele tinha. Ele passou 7 anos, conseguiu finalmente entrar na empresa dos sonhos dele, e acabou sendo demitido quando chegou a pandemia. Ele encontrou o SES, comprou o curso, aplicou as técnicas. Quando já estava demitido da IBM, ele se candidatou a um outro cargo superior àquele que ele havia sido demitido e acabou sendo contratado, não só graças, é claro, às técnicas do SES, mas também à competência dele, a inteligência dele, a capacidade dele de reconhecer conhecimentos e aplicá-lo. Depois nós tivemos a Luana, e a Luana conta como ela utilizou o SES para progredir dentro da carreira dela. Ela que era tão e somente, quando eu uso tão e somente, entendam que eu estou usando não de maneira desrespeitosa, né? Ela era uma funcionária e ela aplicou as técnicas do SES para principalmente vender. Uma das coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, que será muito importante, para vender para os seus superiores que ela estava pronta para assumir riscos de gerenciar pessoas. E ela acabou hoje construindo um cargo de responsabilidade dentro da maior empresa de café do Brasil, a Três Corações. E hoje ela gerencia pessoas, monta times. E eu lembro que uma pergunta que ficou muito marcada, que eu fiz para ela foi: e se alguém sentasse na sua frente, se um funcionário seu, se um subalterno seu, sentasse na sua frente e falasse exatamente o que você falou, o que você faria? Ela abriu um sorriso e disse: eu sentaria imediatamente com ele, construiria um plano de carreira com ele, promoveria ele. Uma das coisas que eu quero apresentar para vocês aqui no dia de hoje é dia de aula, pessoal. Hoje não terá nenhum convidado, hoje é tão e somente aula. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do diferencial da nossa filosofia de trabalho para que vocês saibam o que vocês poderão comprar. Eu quero que vocês entendam a nossa filosofia de vida quando o assunto é emprego, carreira, salário, dinheiro. Emprego, carreira, salário e dinheiro. E eu quero mostrar para vocês, eu quero tentar mostrar para vocês, eu quero convencer vocês a adotarem essa mentalidade que eu sempre adotei na minha própria vida e que tantas e tantas pessoas adotaram na vida delas. E eu gostaria de verdade de ter agora um segundo ciclo, uma segunda turma de pessoas que vão poder aproveitar o Conquistando Emprego dos Sonhos para conquistarem sim o emprego e o salário que vocês sempre sonharam. Eu quero fazer aqui um aviso antes de nós começarmos a aula propriamente dita, né? Eu quero avisar para vocês que vocês vão precisar retirar algumas crenças limitantes da cabeça de vocês para pensarem como eu penso e tantas outras pessoas pensam. Não porque o Ícaro seja alguma coisa a mais do que vocês, mas porque realmente a filosofia do SES ela é diferente da filosofia que seus professores venderam na escola, na faculdade. E vocês receberão críticas. Receberão críticas principalmente dos pessimistas. Vocês sabem que eu sempre trabalho com alguns bordões, e o último bordão que acabou chegando naturalmente aqui na minha comunicação no Instagram é que eles vendem medo e eu vendo coragem. E eu vejo que de fato as pessoas vendem muito medo, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. São as pessoas que se acostumaram a estar sempre na posição daqueles que reclamam, daqueles que se colocam como vítimas. E se existe uma coisa que eu aprendi na minha vida, principalmente com familiares, pessoas dentro da minha casa, pessoas do meu convívio mais íntimo, é que sempre suspeitem das pessoas
que se colocam como vítimas de todos. Esse aviso é só um pequeno parênteses antes da nossa aula, mas se vocês pudessem entender só isso, já teria valido a pena. Sempre estejam com a orelha de pé diante daquelas pessoas que se fazem vítimas de tudo. Todo mundo é ruim, o patrão é ruim, o governo é ruim, o presidente é ruim, os vizinhos são ruins, os pais são ruins, os filhos são ruins, todo mundo é ruim, menos aquela pessoa. Aquela pessoa é sempre vítima. Tomem cuidado disso. Tomem cuidado com isso. Quando vocês forem ter contato agora com um pouquinho da filosofia do SES, vocês ouvirão algumas críticas que vão se repetir. E essas críticas são, por exemplo, você fala isso com 10 milhões de desempregados no Brasil. Você fala isso com o preço da gasolina do jeito que está. Você fala isso enquanto tem gente comprando comida no lixo, pegando comida no lixo. E todas as vezes que vocês se mostrarem positivos e focados em crescimento, essas mesmas pessoas que são detratores, que são pessoas que querem sempre te puxar para baixo, né? O Brasil é aquele imenso balde cheio de caranguejos que tá todo mundo tentando puxar todo mundo para baixo, né? As pessoas vão pegar matérias do jornal. Supermercado vende pele de frango por quilo. Supermercado vende osso de frango por quilo. Olha lá, você que diz que não tem crise. Olha essa matéria, olha essa matéria. E se vocês não estiverem preparados e blindados, isso vai destruir o espírito de vocês. Isso vai contaminar vocês, isso vai tirar a confiança de vocês, e a primeira coisa que eu preciso é que vocês sejam confiantes. Então, eu já quis dar esses avisos desde então. Eu vi que tem muita gente falando sobre o quiz, e talvez algumas pessoas não tenham prestado atenção. Mas eu avisei ontem, presta atenção, eu avisei ontem que o quiz seria enviado após a aula de hoje. Que era para vocês prestarem atenção na aula de hoje. Não existiria quiz sem a aula de hoje, então vocês precisam prestar atenção no que eu vou falar para vocês, para que vocês possam preencher o quiz. Então eu vou dar mais do que isso. Eu vou dar o fim da aula de hoje mais 1 horinha para vocês reassistirem a aula, relembrarem, e aí eu vou abrir o quiz. Então às 10 horas da noite, prestem atenção, às 10 horas da noite nós liberaremos o quiz. Eu vou falar assim ao final da aula, basta entrar nesse link aqui, ele vai aparecer na tela, vai aparecer no chat, vocês entram no link, e aí às 10 horas da noite será liberado o quiz. Então tem muita gente aí ansiosa, e tudo bem, mas lembrem-se, vocês precisam assistir a aula de hoje para poderem fazer o quiz. Maravilha? Pessoal, é o seguinte, eu não vou falar demais sobre cada instituto, sobre cada característica dessa nossa visão, que é o SES. E eu vou fazer isso porque eu quero falar de todas elas. Então eu preciso falar um pouquinho mais rápido sobre cada uma. Eu quero poder dar nesses 50 minutos que restam a melhor visão geral possível para vocês entenderem por que a nossa visão é diferente. E eu quero começar trazendo a ideia de que não importa quantos desempregados nós tenhamos no nosso país. Todos os dias vocês entram nos principais jornais, vocês entram na Globo News, vocês entram na CNN, na Jovem Pan, e vocês ouvem que existem milhões e milhões de desempregados no Brasil. Às vezes são 3 milhões, às vezes são 11 milhões, e aí aparece o governo criou 500 mil empregos nesse período, e aí as pessoas do outro lado, tem quem comemore, tem quem está do outro lado falando, mas ainda existem 10 milhões de desempregados. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, isso é uma grande abstração. Isso não faz parte da realidade de vocês. Não importa quantos milhões de desempregados existam no país. E existe um momento em que vocês pensam, nossa, alguém vai pegar justamente esse pedacinho da aula para cancelar o Ícaro. Eu quero que se dane. Eu quero que se dane. É claro que, humanitariamente falando, importa quantos milhões de desempregados existem no país. São pais de família, mães de família, são crianças que estão precisando de comida e de uma situação melhor de vida. Mas esse é um problema para, primeiro ponto, os governantes. Se eles não estivessem roubando 24 horas por dia o país, nós não estaríamos precisando pensar nisso. Então, não me transfiram a culpa, eu pago 100% dos meus impostos. Segundo, é uma situação de caridade pessoal. Você ajuda quem você pode.
Eu ajudo as pessoas que eu posso. Você ajuda aí na sua casa as pessoas que você pode. Agora, não caiam na ideia de que é culpa de vocês ou responsabilidade de vocês 10, 11 ou 12 milhões de desempregados, porque não é. Não é. Isso vai criar uma situação de coitadismo que vai te impedir de aplicar justamente a nossa filosofia de trabalho. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Eu vou usar aqui o quadro para ilustrar um pouco melhor. Nós temos um universo. Joga aqui o quadro branco, diretor. Nós temos um universo, digamos, de 10 milhões de desempregados. Pessoal, eu garanto para vocês que numa amostragem, num chutômetro bem grosseiro, 5 milhões dessas 10 milhões de pessoas sequer são alfabetizadas. Não, Ícaro, elas têm escola. Eu não estou falando que elas fizeram escola. Eu estou falando que elas não foram alfabetizadas. Elas não são capazes de ler 2 parágrafos de um jornal e chegar a qualquer conclusão. Por que você diz isso, Ícaro? Por que você exagera tanto? Porque não sou eu que digo isso. Se vocês entrarem no Google agora, melhor dizendo, depois dessa aula, senão vocês não vão prestar atenção, né? Se vocês entrarem depois dessa aula no Google, vocês vão perceber que existem diversas pesquisas que mostram que 8 a cada 10 universitários chegam ao final da faculdade sem estarem plenamente capazes de interpretarem textos da sua área. Se nós estamos falando de universitários, imagina a população geral. Então, quando eu falo 10 milhões de desempregados, pode imaginar que num corte grosseiro, boa parte deles sequer está capacitado a exercer funções um pouquinho mais complexas. Parte desses caras daqui sequer poderiam ser operadores de caixa de supermercado. Então o que nós temos é uma grande massa de desempregados que precisam ocupar as camadas mais simples de trabalho dentro da sociedade. O que eu não acredito que seja... o que eu não acredito que seja o caso das pessoas que estão aqui. Numa live, no YouTube, de um influenciador, que é dono de uma loja, de uma empresa de marketing digital e negócios digitais e que está aqui falando sobre mentalidade. Na boa, não acredito que o cara tá com o celular no meio de um celular emprestado no meio de uma grande favela assistindo isso. Vocês são pessoas privilegiadas e precisam assumir as responsabilidades desse privilégio. Não adianta achar que 10 milhões de pessoas concorrem com você. Segundo ponto. Boa parte dessas pessoas estão distribuídas nos municípios mais pobres do Brasil. E nesses municípios mais pobres, o grande empregador desse município é a prefeitura, é o Estado. Alguém aqui mora em uma cidade menor do que 8 mil habitantes, 5 mil habitantes? É bem provável, se você mora numa cidade com menos de 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, é bem provável que a prefeitura, que o Estado seja o maior empregador do seu município. E é claro que em um momento de corte de gasto público, esse funcionário, esse empregador, ele emprega menos. E aí as pessoas, além de tudo, elas ficam à procura de emprego. Se nós pegarmos esse universo, volta aqui, diretor, volta no gráfico. Se nós pegarmos esse universo de pessoas desempregadas e nós colocássemos aquelas que querem exercer um cargo de média ou alta complexidade, que são capazes de interpretar texto, que são capazes de tomar decisões, que são capazes de assumir riscos, que são capazes de gerenciar pessoas. A gente está falando de 1% da população. Outro conceito que eu quero trazer para você, antes de nós começarmos a falar do SES propriamente dito, é o conceito de eterna vaga que fica eternamente aberta. É o conceito de total empregabilidade. O que significa o conceito de total empregabilidade? É o conceito de que 2% da mão de obra do país, os mais qualificados, são os mais qualificados e os em setores que crescem mais. 2% da população do país está sempre empregada, sempre empregada. O que significa isso, Ícaro? É claro que tem muito mais do que 2% sempre empregado. O que eu quero dizer não, o que eu quero dizer é muito mais do que isso. Eu quero dizer que existem 2% das pessoas que não conseguem ficar sem emprego. Porque o que elas fazem é tão valioso ou o que elas fazem está numa área que cresce tanto que
que se eu sair do emprego hoje, 24 horas depois eu entro em outro emprego. E é aqui que eu quero que vocês estejam. E eu te garanto que vocês conhecem pessoas assim, como, por exemplo, o melhor dentista da sua cidade. Ele tem emprego sempre. Não, Ícaro, ele não tem emprego, ele é um profissional autônomo, ele tem paciente sempre, ele tem um fluxo de dinheiro sempre. Digamos que você seja um bom programador. O Guilherme Terramoto acabou de falar, os programadores. Um bom programador tem emprego sempre. Na semana passada, eu estava falando sobre empregabilidade extrema, não é? Pessoas que têm emprego sempre. E aí uma pessoa me mandou um print de um grupo de programadores que servia apenas para eles se registrarem lá no Telegram para que empregadores encontrassem programadores. Tem 2.000 programadores, recrutadores ali procurando programadores. E o difícil é encontrar programador. O Fernando está falando, eu já passei por isso. Foi demitido e 2 dias depois eu estava empregado. O Fábio fala, eu sou desenvolvedor. Isso é verdade. Todo dia eu recebo proposta de emprego. Então assim, nós temos uma outra área, RH. Quem trabalha com RH está com pleno emprego no Brasil. Na verdade, faltam bons profissionais de RH. Então essas vagas ficam em aberto o tempo todo. O que eu quero mostrar para vocês é que existe sim um perfil de profissional que ele recebe mais vagas de emprego, mais propostas de emprego do que eles podem assumir. E aí nessa hora que você vai falar, Ícaro, mas você está falando de programador, de desenvolvedor, do pessoal que trabalha com tecnologia. Negativo. Presta atenção. Eu não estou falando só de desenvolvedores e programadores. Eu estou falando de toda uma série de atividades que estão permanentemente em busca de grandes profissionais. Quer outro exemplo? Secretariado executivo. Secretárias executivas estão sempre em falta. Boas secretárias executivas bilíngue estão sempre em falta. Todo tipo de gestor e dono de produto, todo tipo de profissional de Scrum, todo gestor, todo diretor de produto, todo bom vendedor, todas essas pessoas, gestores de projetos, líderes de projetos, todos eles estão com vagas permanentemente em aberto. E qual foi a grande mudança que nós sofremos nos últimos anos? Com a vinda da internet, você consegue arranjar emprego em todos os pontos de emprego do Brasil. Então, se você é um bom desenvolvedor ou se você é uma boa secretária remoto, você consegue trabalhar para um cliente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Campinas, em Curitiba, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Maceió, em Recife. A internet tornou muito barato se candidatar. E antigamente você tinha que fazer o quê? Imprimir toneladas de currículos e sair levando para os lugares. Hoje, pela internet você consegue se candidatar em todos os outros lugares. Ao mesmo tempo. Muito barato. Sentado da sua casa. Analistas de produtos, profissionais de marketing, copywriters, social media. Todos eles estão com vagas em aberto constantemente. Basta vocês entrarem, por exemplo, no mercado de trabalho, para vocês descobrirem que essas vagas estão todas em aberto. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeira coisa é se proteger dessa mentalidade que vocês vão receber crítica. Quando vocês adotarem a nossa filosofia de pensamento, quando vocês disserem que não importam os 10 milhões de desempregados, vocês vão receber crítica. Seus próprios familiares, seus próprios amigos. O que eu preciso é que vocês estejam prontos para se defender, mentalmente, que a opinião deles não importa. O que importa é que você não perca a sua confiança. Existe um último ponto que eu quero trazer para vocês. Com a vinda da internet, o mundo inteiro se abriu. Então, muitos profissionais hoje são contratados para trabalharem na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos, na China, na Colômbia. São países muito fortes de digital, não é? México. Então, além de tudo, você tem os outros países contratando mentes brasileiras, mentes criativas, mentes capacitadas.
Então, com certeza, nós vivemos uma grande oportunidade. E é claro que aqueles que são pouco qualificados ou até mesmo semi-alfabetizados, é claro que eles vão sofrer mais. Mas, de novo, se os nossos líderes políticos estivessem preocupados com esse povo, eles não estariam nessa situação. Não é nossa responsabilidade apenas. Não comecem a assumir culpas que não é de vocês. Vamos lá. No que consiste o SES? No que consiste a nossa filosofia de trabalho? Numa visão diferenciada que afirma que existe blackout de mão de obra constante no Brasil sobre um tipo muito específico de funcionário, independentemente da área que ele trabalhe. Seja um salão de cabeleireiro, seja um mercadinho, seja uma loja de material de construção. O SES defende que existe um tipo de profissional que é desejado por todos os empregadores, desde as grandes multinacionais até os mercadinhos de bairro, que são profissionais que estão, primeiro, conscientes da sua função dentro do trabalho, segundo, dispostos a assumir riscos, terceiro, que tenham o chamado sentimento de dono, que estejam dispostos a vestir a camisa como o patrão está, e aí você já começa a receber um outro alvo de crítica. Ah, você vai trabalhar como seu patrão e você será demitido depois de 2 anos. Só o seu patrão vai enriquecer. Isso é um grande mito. Vocês vão perceber que existem centenas e centenas e centenas de depoimentos de pessoas que dizem justamente o contrário. Os patrões estão desesperados, no bom sentido, por funcionários que queiram pensar na empresa como eles querem pensar, porque ninguém consegue tocar uma empresa sozinho. Para cada empreendedor bem-sucedido existem milhares e milhares e milhares de funcionários bem-sucedidos trabalhando para esse empreendedor, recebendo parte dessa riqueza. E por fim, o SES acredita que para você cumprir toda a jornada que nós estamos aqui para te propor, se apresentar bem numa primeira entrevista de emprego, ser aprovado nessa entrevista de emprego, conseguir construir um plano de carreira dentro da empresa com você, junto com seu chefe ou com seu gestor, receber sucessivas propostas de aumento de salário ou de progressão de carreira, é necessário cumprir um método que nós ensinamos para vocês. A primeira coisa que eu preciso falar, inclusive o Guilherme agora falou, isso é verdade. As empresas atualmente gastam rios de dinheiro para caçar talentos. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto o RH trabalha nas grandes empresas em busca dos melhores talentos. É uma caça pelos melhores talentos e essas vagas permanecem em aberto. Justamente porque falta isso nas pessoas e agora vamos começar a falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todo empreendedor, e eu vou falar agora sobre o que eu faço, eu sou empreendedor, né? Todo empreendedor se sente solitário na sua atividade. Isso porque o empreendedor é alguém que está disposto a incorrer em riscos, abrir novas frentes, descobrir novos negócios, novas áreas de negócios, desenvolver novos produtos, pensar em vender esses produtos. O empreendedor é alguém que geralmente não se encaixa na estrutura tradicional. Terminar uma boa escola, ir para uma boa faculdade, prestar alguns serviços, alguns estágios, até você ter as primeiras ofertas de emprego. Geralmente o empreendedor corre meio que à margem disso tudo, fazendo o próprio caminho, muitos quebram, outros não. Mas a partir do momento que você estabelece a sua empresa, você se sente só. E o que mais o empreendedor procura são pessoas para trabalharem com ele na construção desse sonho que ele teve no começo sozinho e que agora ele reparte com seus funcionários, mas que tenha características como a dele. E muitas vezes o empreendedor não sabe verbalizar isso, então ele procura um funcionário com sangue no olho, um funcionário que queira vestir a camisa. Mas na verdade o que o empreendedor quer são funcionários que queiram trabalhar na sua empresa como ele também trabalha, para capturar parte desse crescimento. Quando o empreendedor abre uma vaga de emprego, geralmente as pessoas se comportam da seguinte maneira. Nós temos 4 grandes qualidades, não é?
qualquer pessoa, todos nós, empregadores ou empregados, nós somos responsáveis, nós somos diligentes, nós sabemos esforçados, nós sabemos gerenciar pessoas, nós aceitamos assumir riscos. É claro que os empreendedores, eles estão mais dispostos a gerenciarem pessoas e assumirem riscos. É quase que natural da atividade do empreendedor. O empreendedor precisa assumir risco, ele precisa estar confortável com isso. Alguns estão mais confortáveis, outros estão menos confortáveis. Agora, quando nós procuramos funcionários, quase sempre os funcionários, eles sentam numa entrevista de emprego e eles começam a se vender como pessoas muito compromissadas, como pessoas muito organizadas, pessoas muito pontuais, pessoas que fazem tudo direito, pessoas que chegam no horário, saem no horário. Eles vendem organização, pontualidade. Quem aqui não participou de uma entrevista de emprego e não valorizou exatamente esses pontos? Olha, chefe, olha seu Carlos, olha seu Pedro, olha a dona Cláudia. Eu sou pontual, eu sou uma pessoa que chega na hora, eu sou uma pessoa muito motivada, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu vou trabalhar para essa empresa aqui, eu vou dar meu sangue aqui por essa empresa, você não terá problemas comigo, eu sempre quis trabalhar nessa empresa. E o que acontece é que quando você vende essas qualidades, você está vendendo as mesmas qualidades que o mercado inteiro vende. Você se torna uma peça parecida com todas as outras. Então, no final, quem vai decidir quem será contratado e quem não será contratado para aquela vaga é o currículo, um pouco de postura no começo da entrevista. Agora, imagine o seguinte. Como é que presta atenção, como é que um candidato com a mentalidade SES vai agir? Com a mentalidade do conquistando o emprego dos sonhos, ele vai agir. Ele vai agir de uma maneira muito diferente. Ele vai chegar na sua entrevista, ele tem o teu currículo. Pessoal, quem aqui contrata a gente? Quanto que o currículo vale? Vale mais currículo ou vale mais a primeira impressão? Vale mais currículo ou vale mais a conversa que você está tendo aqui, ó, no tete a tete com o candidato? Sejam sinceros. Vale mais as suas impressões aqui na frente da pessoa, de carne e osso, ou vale mais o currículo que ele escreveu? Um funcionário, um candidato, melhor dizendo, você ainda não foi contratado, né? A Ana Carolina já soltou em caixa alta aqui a conversa. É claro que é a conversa. O currículo é um papel que você pode escrever o que você quiser. É claro que a conversa vale mais. É claro que a primeira impressão vale mais. Como num namoro que vai virar um casamento. Uma contratação vale muito mais a conversa do que um currículo. A Carolina Saito matou a questão. Currículo vale como um filtro para entrevista. A Mayara falou, o currículo vale 10%. Mayara, eu digo exatamente isso, o currículo vale 10%, mas quando eu digo isso as pessoas ficam bravas. Seu currículo, numa entrevista de emprego que vai durar 10 minutos, e que teu contratante vai prestar 3 minutos de atenção em você, o currículo vale 10%. Agora vamos lá, eu quero construir com vocês aqui um cenário de como vai se comportar um funcionário, um candidato, com a mentalidade SES. Digamos que eu esteja me candidatando para uma... Vamos lá, eu vou usar um grande empregador. Eu vou usar aqui a Cervejaria Colorado, que foi adquirida pela Ambev. Vocês sabem que... Sabe a cerveja do ursinho? Aquela cerveja gostosa, né? Ela foi adquirida pela Ambev, então ela está dentro de uma grande estrutura. E digamos que ela está procurando um coordenador de marketing. Eu vou me contratar, né? Digamos que um novo mercado fechou, deu tudo errado na minha vida, ou eu quero viver um estilo de vida diferente, ou eu nunca decidi ser empreendedor, mas sempre gostei de marketing, eu quero me candidatar a essa vaga. Eu levo meu currículo não é lá grandes coisas, né? Eu nem tenho faculdade de marketing, já começo perdendo ali no currículo, mas eu tenho mentalidade de dono. Eu sigo o passo a passo da estratégia que a gente passa no SES. Então vamos lá, eu chego no horário, quando eu sou chamado, eu sento diante do meu empregador, e primeiro ponto, eu vou direto ao ponto.
Eu elimino aquelas conversinhas que vão me tirar tempo dos 10 minutos que eu terei de entrevista, dos 3 minutos que eu terei de atenção real do meu empregador. Então a primeira coisa que eu faço é, eu vou direto ao ponto e eu mostro que eu fiz o meu dever de casa. O que significa isso? Entrego o meu currículo, cumprimento o meu entrevistador, pergunto o nome dele. Olha, seu Carlos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Colorado é uma empresa que eu sonho em trabalhar há muito tempo. Lembrem do Rodrigo, ele sonhava em trabalhar na IBM e sonhou tanto que ele trabalhou 7 anos por isso. Eu sempre quis trabalhar com a Colorado, sou fã do produto de vocês, conheço o produto de vocês, conheço os concorrentes de vocês e posso te falar, eu vou aproveitar cada minuto de atenção que o senhor me der aqui, eu tô aqui para responder todas as suas dúvidas, pode me perguntar, que eu estou aqui à disposição. Primeira coisa que a postura já chama uma atenção diferenciada, e a partir do momento que a entrevista começa, eu gosto muito de ensinar essa técnica, essa estratégia que eu vou dar de graça para vocês. Vocês não precisam comprar o SES para terem acesso a essa pequena estratégia. Eu sempre estudo o cliente, desculpa a palavra cliente, eu estou muito acostumado a tratá-lo com cliente, né? Eu sempre estudo o contratante que eu vou sentar. Então eu sei quem é a Colorado, eu sei quem são os principais concorrentes da Colorado, eu sei quem são as ameaças da Colorado e mais, eu sei quem são as Colorados lá dos Estados Unidos, eu sei quem são as Colorados lá da Europa, empresas muito parecidas com a Colorado. E ao invés de gastar o meu tempo logo no começo da entrevista dizendo: olha, seu Carlos, eu sou uma pessoa muito pontual, eu fiz faculdade lá no Mackenzie, olha, eu vou chegar na hora, olha, você não vai ter dor de cabeça comigo, haha, o meu único defeito é o perfeccionismo. Ao invés de ficar falando essa babaquice que todo mundo fala, eu vou por um caminho completamente diferente. Olha, seu Carlos, inclusive, eu gosto tanto da Colorado, que eu dei uma olhada nas empresas que estão fazendo exatamente o mesmo trabalho que o nosso. Por que eu uso o nosso? Porque eu já me considero empregado. Eu já me considero contratado. Empresas que estão fazendo o mesmo trabalho que o nosso lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu trouxe aqui comigo, desculpa, mesmo que a gente não tenha nada, eu vou deixar com o senhor. Eu trouxe aqui alguns resumos de ações que eles estão fazendo de marketing que são bem interessantes lá fora. Eu acho que a gente poderia dar uma olhada em como fazer aqui também. Eu sei que a Heineken está ameaçando parte da Ambev, mas eles não têm nada a ver com o que a gente está fazendo, né? O nosso problema são com outras cervejas premium. Posso falar? Lá fora eles estão fazendo um tipo de propaganda bem interessante que a gente não está fazendo aqui. E se der tudo certo, eu gostaria de apresentar para o senhor. Eu te garanto que a partir desse momento você já foi encarado de maneira completamente diferente de qualquer outro candidato. E a Mariana já tá falando, que aula, muito obrigado. Mariana, todo o processo de entrevista será decidido em 3 minutos. Se você conseguir usar os primeiros 3 minutos para chamar a atenção, nesse momento você já não é mais um concorrente qualquer. Você já está sendo analisado de uma maneira diferente. A partir desse momento, é claro que o cara vai chamar a atenção e vai falar, não, tudo bem, puta, muito obrigado, cara, obrigado aí por esse trabalho. Ele vai ficar surpreso, mas ele tem que seguir a conversa e ele continua a entrevista e em algum momento ele vai te perguntar quais são as suas características, quais são os seus pontos fortes. E novamente, eu quero que você, candidato com a mentalidade SES, tenha uma mentalidade completamente diferente dos demais. O que os demais vão falar? Quais são seus pontos fortes? Olha, o meu ponto forte é a pontualidade, a organização, o meu ponto forte é o afinco, como eu trabalho de verdade. Seus pontos fortes devem ser pontos fortes que nenhum funcionário irá dizer na entrevista de emprego. E como é que eu sei que nenhum funcionário irá dizer na entrevista de emprego? Porque a maioria desses sentimentos fortes que você vai trabalhar são sentimentos que existem mais em empreendedores. E é justamente isso que o contratante, seja ele RH, seja ele o dono da empresa, está buscando. Então, quando alguém pergunta qual é seu ponto forte, o que eu gostaria de dizer, porque é o que eu gostaria de ouvir. Olha, meu ponto forte é assumir desafios, assumir riscos e gerenciar pessoas. Eu sei, seu Carlos, que toda empresa tem gargalos. Eu sei que toda empresa tem incêndios para apagar. Eu me sinto confortável justamente apagando esses incêndios.
Eu me sinto confortável trabalhando naquela área que as pessoas não querem trabalhar, eu me sinto confortável aceitando desafios, eu me sinto confortável trabalhando naquelas áreas que são geralmente as áreas que estão mais engasopadas, não é? E eu não tenho problema nenhum em montar uma equipe pequena para resolver esse problema. Me sinto bem contratando, me sinto bem entrevistando pessoas. Essa entrevista aqui que nós estamos fazendo, eu me sinto tranquilo de falar tudo isso, porque eu também me sinto bem contratando pessoas, montando time. Vocês vão me dizer que esse cara está sendo entrevistado do mesmo jeito que o rapazinho mais amedrontado, que passou lá atrás, falando que a grande característica dele é que ele chega no horário. É sua obrigação chegar no horário. É que ele é organizado, é sua obrigação ser organizado. Se você acha que a sua grande qualidade é ser organizado, você nunca vai ser concorrente para um candidato com a mentalidade do César. E se você conseguir mais 3 ou 4 minutos de atenção desse entrevistador, mostrando todas essas características e esses pensamentos, toda essa ousadia no começo de uma entrevista de emprego. Se você conseguir mais 3 ou 4 minutos da atenção desse cara, sabe como você vai acabar essa entrevista? Você vai acabar com ele aqui perto da mesa, ou sentado do teu lado, e você sentado do lado dele, principalmente se ele não for RH profissional. Principalmente se ele for contratante mesmo, se ele for chefe, diretor de área, porque ele também quer que você ajude ele a bater as metas. Se ele não for RH, se ele for um gestor, ele vai falar, puta, encontrei um cara que vai me ajudar a bater todas as metas. Esse cara vai contratar gente. Esse cara vai contratar gente, vai assumir uma bucha enorme que tava só comigo. Se você tiver mais 4 minutos de atenção desse cara, esse cara vai estar sentado com você e você vai estar falando o seguinte: qual que é a área mais problemática que nós temos hoje no marketing? Qual é o maior desafio que nós temos? Já falando como se tivesse sido contratado. E a Alice tá falando, agora eu sei porque eu nunca passei nas grandes entrevistas. Alice, não é só você não. É todo mundo. É todo mundo. Todos nós passamos 15 anos numa escola para não aprender absolutamente nada. Nada que sirva num processo de entrevista. Nós aprendemos prisma, logaritmo, a função da mitocôndria e ninguém nunca, eu garanto, ninguém nunca sentou com você e te disse como fazer uma boa entrevista de emprego. O Rafael tá dizendo, eu fiz uma entrevista hoje, se fosse amanhã seria completamente diferente. Rafael, você vai fazer outra entrevista amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 5 dias, não importa, você fará outra entrevista. E se você apenas seguir o que eu estou falando nessa aula, eu tenho certeza que você terá grandes chances de ser contratado. É claro que lá no curso, no SES, você vai ter todo o método passo a passo. Mas se você aplicar só isso que eu estou te falando, cara, grandes chances de ser contratado. E aí você sai de uma escola e vai para uma faculdade. O que eles te ensinam? Porra nenhuma sobre como ser contratado. É uma longa e longa cauda de anos de conteúdo que não te ensinam como se comportar nos 10 minutos mais importantes da sua vida. Quais são os 10 minutos mais importantes da sua vida? Os 10 minutos da sua vida, lógico, da sua carreira, né, da sua vida profissional. Os 10 minutos que te separam entre o contratado do a gente te liga depois. Todo mundo sabe aqui qual é o gosto de ouvir depois de uma conversa, de um pitch. Tá, a gente entra em contato com você, qualquer coisa. Tá, a gente te liga depois. É uma merda. Você se sente voltando menos homem, menos mulher. Você se sente voltando menos confiante. No entanto, a faculdade, que te cobrou 4 ou 5 anos, uma mensalidade de 600, 700, 800 mil reais, ela nunca parou pra você. Ela não tem uma cadeira chamada entrevista de emprego. Ela não tem uma cadeira chamada negociação de salário. Ela não tem uma cadeira chamada como conseguir um aumento. Ela te forma apenas uma peça de uma engrenagem, que só pode ser encaixada por alguém, desencaixada por alguém, sem nenhuma autonomia. Porque é isso que a faculdade pode fazer de melhor. Voltando ao assunto que nós estávamos falando, se você conquistar mais 4 minutos de atenção desse cara, esse cara vai entender que ele está diante de uma pessoa rara, que ele pode continuar entrevistando os próximos 10, que não vai fazer diferença porque ele encontrou alguém que é exatamente alguém que ele busca. E se você conseguir a abertura desse cara, você vai falar assim, ô Carlos, eu posso te fazer uma pergunta aqui? Eu sei que eu estou sendo entrevistado, eu sei que é o senhor que tem que me fazer as perguntas, mas
Se o senhor me permitir fazer uma única pergunta. Qual que é o grande gargalo do marketing hoje? E se ele não for RH, se ele for liderança, ou se ele for o dono da empresa, ele vai saber. O Danilo está perguntando, e os pontos fracos? Tem gente perguntando, e os pontos fracos? E os pontos fracos? Pessoal, eu garanto pra você, se a entrevista for boa, nesse fluxo que eu estou falando, esqueçam essas perguntas de merda. Pontos fracos, seus defeitos. Esse cara vai estar te ouvindo falar. Esse cara não vai estar seguindo um cronograma de pontos fortes, pontos fracos. Ele vai estar te ouvindo falar. E nesse momento, quando você perguntar quais são os grandes desafios do cargo que o senhor está me contratando, o que o senhor espera que eu faça? Digamos que eu seja contratado. O que o senhor espera que eu faça? Ninguém nunca pergunta isso para um contratante. Ninguém. 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 Ninguém se coloca no lugar de quem está contratando. Porque o contratante, ele tá preocupado em quê? Ele tá sentado, num puta dia de merda, fazendo uma coisa que ele não quer fazer, fazendo uma coisa que tá tirando ele de outras funções, que ele já poderia ter feito, que vai tomar tempo, que vai ser frustrante. E ele tá lá, sentado. Tá bom. Me diz o que você fez, me diz o que você fez de certo, me diz seus desafios, me diz suas qualidades, me diz seus defeitos. Próximo. Me diz seu nome, o que você fez, suas qualidades, defeitos, desafios, o que deu certo, o que deu errado. Próximo. Ele sabe que ele tem um dia inteiro perdido para contratar gente. Quando ele senta com alguém que vira para ele e fala: seu Carlos, eu posso fazer uma única pergunta? Desculpa a ousadia. Desculpa estar fazendo isso no meu processo de entrevista, é para eu entender melhor. O que o senhor espera que eu faça no primeiro dia, quando eu for contratado? Quais são os desafios? Esse cara vai parar tudo para te ouvir. Porque pela primeira vez ele vai ter encontrado um candidato que quer, de fato, discutir sobre a vaga e não conseguir mais um trabalho. Vocês entendem a diferença? Pela primeira vez esse cara vai entender: ei, tem um cara do outro lado da mesa querendo conversar sobre a vaga de verdade, porra. Esse cara tá querendo falar sobre o emprego mesmo, esse cara não tá só respondendo o que eu tô perguntando na defensiva. Esse cara tá realmente querendo saber o que ele vai fazer no primeiro dia de trabalho. Ótimo, eu vou falar. E se a partir do momento em que ele começar a falar, você se mostrar disposto a resolver esses problemas, presta atenção no finalzinho desse exemplo que eu tô trazendo pra você. Imagine que ele diga: olha, o nosso grande problema hoje, Ícaro, eu vou ser sincero com você, cara. Nós temos um problema com o nosso aplicativo. Nosso aplicativo está 6 meses atrasado. É a terceira equipe que nós estamos fazendo. É só um exemplo. É a terceira equipe que nós estamos fazendo, trocando. Já custou muito mais do que nós tínhamos previsto. Nossa grande dificuldade é terminar esse aplicativo e dar publicidade a ele, não é? Torná-lo conhecido. E você, que vai ocupar o cargo de marketing, você tem que fazer isso. Se nessa hora você for capaz de dizer: olha, seu Carlos, cara, eu entendo, eu me sinto plenamente capaz de assumir esse desafio. Já fiz algumas coisas parecidas em outras empresas. Olha, não é nada exatamente igual, mas eu já fiz coisas parecidas em outras empresas. Agora, uma coisa eu te garanto. Eu conheço 2 ou 3 pessoas que podem nos ajudar agora a resolver esse problema. Eu já posso entrar em contato com elas, eu posso trazer esse pessoal para conversar junto com a gente já pode montar no dia 1 do meu emprego, a gente já pode montar no dia 1 uma reunião com essas 2 ou 3 pessoas aqui pra gente começar a olhar o aplicativo agora. Me desculpa, bicho, você tá contratado. Me desculpa, mas você tá contratado. Primeiro ponto, você acabou de dizer pro cara que você já fez coisas semelhantes, que você conhece pessoas, e que você pode trazê-las, seja por contato remoto, seja por físico mesmo, e que você está disposto no dia 1 a sentar com esse cara e já começar a trabalhar nesse trabalho aqui e agora. Você já acabou de trazer uma série de soluções. Eu não tô falando pra você mentir. Eu não tô falando pra você me dizer: Ícaro, eu vou dizer isso então que o Ícaro falou. Tá, quais são as 3 pessoas? Não tenho, vou chamar meu primo. É sua responsabilidade fazer todo esse trabalho de casa.
É sua responsabilidade ter um bom número de contatos. É sua responsabilidade saber ir lá no mercado de trabalho, que está no mercado de trabalho, que está no novo mercado. E saber encontrar essas peças-chave. É sua obrigação estar sempre visitando os eventos da sua área de trabalho. Eu ia falar de marketing, mas se a sua área de trabalho for outra, né? Encontrar pessoas, conhecer gente, saber conectá-las para resolver problemas. Nessa hora, você já está contratado. E aí o Tommaso, ele fala assim, e como falar de salário nesse caso? Da forma mais simples possível. Volta aqui para o quadro branco, diretor. Tem um esqueminha que vocês vão ver lá no SES, sendo tratado de diversas formas. Eu mesmo trato na minha aula sobre isso. Como é que as pessoas falam? Como é que as pessoas falam de salário geralmente? Elas falam com vergonha, como se estivessem pedindo caridade, né? A pretensão de salário é R$8.000. O seu empregador sabe que a pretensão salarial é 8 mil. E você sabe que a pretensão salarial é 8 mil. Porque tá na descrição do cargo, né? Só que o que acontece? O seu contratante, ele joga uma isca. Mas e aí, Ícaro? Quanto é que você pretende ganhar? E eu te garanto que se você tiver feito todo esse caminho, que eu acabei de exemplificar agora, cara, esse cara não vai negociar 1 centavo do salário com você. Porque, na verdade, o que ele vai perceber é que você vai ficar pouco tempo na empresa recebendo esse salário que logo, logo você vai receber um aumento. A Fernanda falou, eu acho perigoso essa postura de trazer solução pra tudo. É falar que você é mais foda que uma equipe inteira. Na verdade, não. Você está falando que você consegue chamar pessoas para ajudar isso. E digo outra coisa, Fernanda. Se você tem um grande problema na sua empresa, seu contratante está insatisfeito com a equipe. O problema de vocês é que vocês são covardes demais. E é por isso que eu nunca concorri com nenhum de vocês. Porque vocês têm medo. Vocês têm medo de se destacar. Vocês têm medo de assumir compromisso. Vocês têm medo de assumir risco. Vocês têm medo de bater no peito e falar, vai, eu consigo, me dá 20 dias que eu vou atrás e eu faço. E foi assim que eu construí a minha vida inteira. Eu era só um filho de mãe solteira, sem faculdade, sem nada, mas eu falei, cara, me dá 20 dias que eu vou resolver esse problema. E foi assim que eu resolvi muitos problemas de todos os clientes que eu atendi na agência. E foi assim que eu aprendi a fazer muita coisa que eu não fazia a menor ideia de como eu fazia. Vocês não querem arriscar nada. Vocês têm medo. Vocês sentam naquela cadeira com medo, com medo. Por favor, me dê um emprego, mas só não me pergunta quanto eu vou ganhar. Não me pergunta quanto eu vou ganhar, que eu tenho vergonha aqui. Ah, quanto você quiser pagar. Ah, quanto você quiser me dar, sim, vamos ver. O mais importante é começar trabalhando. Vocês são covardes. O medo de vocês é negociar salário. Vocês não conseguem enxergar que o ponto mais forte da mesa é vocês. O que o cara do outro lado tem, ele tem dinheiro. E acredita só, tem um monte de dinheiro na rua. O ponto mais importante é vocês. Vocês podem trazer a solução. Vocês vão atender os clientes. Vocês vão gerar receitas. Vocês vão mudar a história da empresa. O cara tem dinheiro pra te dar. Tem um monte de gente com dinheiro pra te dar. O problema é que vocês têm medo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque a maioria das pessoas são assim. A maioria das pessoas, elas têm medo. Ah, Ícaro, você vai dizer que você pode ser mais foda que uma equipe inteira. Me desculpa, mas e se eu for mais foda que a maioria dos caras que estão numa equipe, se arrastando, jogando videogame depois do horário, assistindo Netflix depois do horário, sem fazerem um curso, sem se atualizarem, sem estudarem nada, sem terem networking nenhum, reclamando do preço da gasolina, do preço do plano de saúde, reclamando do salário, reclamando do vale, do ticket, discutindo ali entre eles, ou quem vai tirar férias em dezembro, quem vai tirar férias em janeiro. E se eu for melhor que esses caras todos? E se eu tiver mais fome que esses caras todos? E se eu tiver mais vontade que esses caras todos? Eu não posso dizer isso para quem vai me contratar? Eu tenho que me anular? Eu tenho que aceitar aquelas frasezinhas bosta, tipo, prego que se sobressai, que se destaca muito é martelado.
Agora imagine milhares e milhares e milhares de pessoas com esse mesmo comportamento amedrontado. É por isso que eu garanto que quem fizer o SES vai se destacar. Porque tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo de Lula, medo de Bolsonaro, medo de Venezuela, medo da guerra da Ucrânia, medo disso, medo daquilo, medo de ser substituído, medo do desemprego. Eu vendo coragem pra vocês. O que vocês vão fazer com a coragem que eu vendo pra vocês é responsabilidade de vocês. O que eu garanto pra vocês é um método pra se destacar, pra parar de ter medo. Ou vocês abrem uma conta no Twitter e ficam ali reclamando o resto da vida. Sobre tudo. Como é que a gente negocia salário? Volta aqui no quadro branco, diretor. Todo mundo sabe qual é o salário. 8 mil reais. O que é que o chefe faz? O contratante faz? Ele quer só testar a sua coragem. Ele quer só testar porque à medida que você fala bem sobre dinheiro, é um sinal de maturidade. Pessoas imaturas não lidam bem com dinheiro. Então o que o contratante faz é um teste de maturidade. O que é um teste de maturidade? Mesmo sabendo quanto que está na descrição da vaga o salário, mesmo que está na descrição da vaga o salário, ele te pergunta: quanto você quer ganhar? Ou qual é a sua pretensão salarial? Não vou escrever isso porque é muito grande. Ele sabe quanto é. E você sabe quanto é. O que ele quer saber quando ele faz essa pergunta? Qual é a resposta que ele quer? Ele não quer resposta nenhuma. Não existe resposta certa. Ele quer ver a sua reação. Quando alguém pergunta quanto você quer ganhar, ele quer ver a sua reação. Ele quer ver como você lida com dinheiro. Qual é a única forma de falar sobre salário numa entrevista de emprego? Da forma mais direta, profissional e adulta possível. Mas, Ícaro, qual que é a sua pretensão salarial? Olha, Carlos, na vaga constava 8 mil reais. Eu vim até aqui por essa pretensão. Ainda que eu saiba que eu estou disposto a assumir mais responsabilidades e assumir mais riscos do que essa vaga de 8 mil reais suporta. 8 mil reais é o valor condizente com as outras propostas que eu tenho aí no mercado. Ou seja, você está mostrando que você também está em outras entrevistas. E esses 8 mil me parecem um bom valor. Eu estou disposto a começar a trabalhar na empresa por esse valor. E eu vou mostrar para o senhor que é a melhor contratação que você pode fazer por esse valor. Eu serei a melhor contratação que você pode fazer por esse valor. Eu estou disposto a começar por ele. Ponto. Você não está recebendo um favor da empresa em receber 8 mil reais. Você está deixando claro que você está disposto a trabalhar por esse primeiro salário, mas que você mostrará a longo prazo que você vale mais do que isso. E ele vai ficar felicíssimo em ouvir isso e saber disso. Porque todo mundo quer quem gerencia pessoas, todo mundo quer quem assume riscos. Agora vamos para o segundo caso. Fora de grandes centros, fora de grandes cidades, fora de grandes empresas, não existe divulgação de vaga de salário. O que existe é uma vaga adequada ou condizente ao mercado de trabalho. Nesse caso, o João está falando: Ícaro, seria blefar nessa situação das outras empresas? Não, você vai falar a verdade. Tomara que você tenha outras empresas. Não estou falando para ninguém mentir. Todos os cenários que eu estou falando aqui, eu estou esperando que você não esteja mentindo. Quando você encontra um cargo, o Samuel está falando: a maioria das entrevistas não falam salário, Ícaro. Não é verdade, Samuel. Hoje no Brasil, existe uma prática cada vez maior
de empresas dizerem quais são os salários. Não é que a maioria, é crescente isso daí. Depende do mercado em que você está inserido. Agora nós vamos ao exemplo de quando ele não fala sobre a média de salário. Você vai dizer o quanto você espera receber, simples assim. Você fez todo o seu pitch. Você mostrou tudo o que você está disposto a fazer. Você mostrou que você é alguém diferenciado. Você mostrou que tem como começar no dia 1 a resolver a principal demanda que ele necessita. Você vai dizer o quanto você quer ganhar. E se você disser que quer ganhar R$ 9.000 e ele disser, nossa, infelizmente não é o que nós temos aqui. Existe espaço para negociação, tudo bem. Aonde nós vamos chegar? Se nós não vamos chegar a 9, nós vamos chegar aonde? Em 8? 8.200? Em 7.800? Eu estou disposto a negociar. Eu estou disposto a negociar. Porque eu vou te mostrar que eu vou produzir muito mais valor do que esse salário. Agora, não, eu quero 3. Me desculpa, você só se levanta e vai embora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando você não tem o salário, você vai me dizer o quanto custa você. E só você sabe me dizer se você custa 10, se você custa 6, se você custa 9. Agora, independentemente de quanto você custe, existe um range de negociação. Se você me custa 10, talvez você trabalhe por 9.200. Talvez você trabalhe por 8.400. Talvez você trabalhe por 8.000. Porque você encontra ali uma chance de progredir para esses 10. E ali no SES vocês vão entender como é que você faz uma estratégia de começar por 8.000 e aí você vai buscar os 10.000 que você queria lá no começo. Agora, se você quer 10 e o cara tá te oferecendo 3, me desculpa, tem alguma coisa errada. Ou você tá na vaga errada, ou você tá dimensionando o seu custo errado, ou esse cara não tá querendo o tipo de profissional que você é. Então é simples assim. Existe um range de negociação. Agora, se você acha que você custa R$ 8.000 e a vaga é para R$ 1.800, algum dos dois lados estão errados. A técnica de negociação para ser aprovado no primeiro emprego, no primeiro emprego não, né? Neste emprego, ela é muito mais uma técnica de personalidade, de exposição, de demonstrar que você está disposto a assumir riscos, gerenciar pessoas, resolver problemas, que você tem sim outras empresas te sondando, que você tem sim experiência na área, que você fez o dever de casa e que você é uma peça diferenciada dos outros 25 caras que estão sentados do lado de fora com um currículozinho na mão, prontos para responderem as mesmas respostinhas de sempre. Do que qualquer outra coisa. A partir desse momento, o seu grande objetivo é se diferenciar das outras pessoas que irão sentar naquela mesa. Volta para mim, diretor. Ainda que vocês não adquiram o SES, ainda que vocês acabem não adquirindo o produto, comprando o produto, eu tenho certeza que todo mundo aqui tirou algumas lições desse que é o momento profissional da sua carreira mais importante da sua vida. O próximo é quando você vai negociar o seu primeiro aumento. E a gente dá muito foco nisso, né? Como é que você negocia os seus aumentos, não é? É claro que nem tudo isso aqui será aplicado a você. Nós temos muitas e muitas pessoas assistindo a live e é claro que cada uma delas, cada um de vocês tem suas necessidades. O que eu quero é que vocês consigam extrair pequenos pedaços desses conselhos todos que eu passei para vocês. Alguns farão sentido para vocês, outros não. Existem alguns perfis de contratantes. Existem outros perfis que não são esses que eu estou falando. Existem pessoas que são contratadas em empresas com 3, 4, 5 entrevistas, passando por um monte de gente. É claro que você vai ter que adaptar. Agora, se você souber entender esse princípio geral, o princípio geral de que 10 milhões, esses princípios gerais, o princípio geral de que é uma grande abstração se sentir pressionado porque tem 10 milhões de desempregados no país, isso é uma abstração. O princípio geral
de que você faz o dever de casa e encara a entrevista de emprego como uma missão, como um cliente a ser convencido. Você encara uma entrevista de emprego como um cliente a ser convencido e você faz a sua exposição. Você não está participando de uma entrevista, você está vendendo um projeto e o projeto é você. Presta atenção nisso daqui. O comportamento que eu quero que você adquira é que você não está participando de uma entrevista de emprego, você está vendendo um projeto e o projeto é você. Que os seus grandes objetivos seriam se diferenciar da massa de pessoas que estão ali do outro lado sentadinhas, prontas para repetirem as mesmas coisinhas. Que você vai vender, apresentar para o seu contratante, que você se sente muito confortável assumindo riscos e gerenciando pessoas, que você já lidou com situações semelhantes, que você já tem uma rede de contato mínima que poderia começar a resolver esse problema agora, que você é empático, você quer entender quais são os gargalos, quais são as dificuldades, o que o patrão espera de você no dia 1 de trabalho. Se você conseguir entender esses princípios, que a entrevista ela acontece em 10 minutos, 10% é o currículo, 3 minutos é o que você tem para chamar a primeira grande impressão. Se você conseguir internalizar essas coisas, eu te garanto, o João tá falando assim, meta, trabalhar com o Muzi. Olha, João, eu troco conversas com o Muzi regularmente, né? O Muzi é meu médico e, além disso, mais do que isso, a gente troca muita conversa que não tem nada a ver com relação paciente-médico, né? Eu te garanto que o Muzi tem um monte de necessidades na empresa dele. Necessidades digitais, necessidades de marketing, necessidades de construção de produto. Não é tão difícil trabalhar com o Muzi quanto vocês imaginam. O Muzi tem um monte de necessidades. Como eu aqui no Novo Mercado tenho um monte de necessidades. Nós temos muitas e muitas e muitas vagas em aberto aqui para o Novo Mercado. Vocês podem inclusive fazer o SES e aplicarem para essas vagas. E trabalharem aqui no Novo Mercado. Não é tão difícil trabalhar para essas pessoas. Todas elas estão com necessidades o tempo todo. Eu te garanto que se vocês forem falar com o top 25 do Hotmart, pode falar com Wendel, com Ladeira, pode falar com JP, todos estão com vagas em aberto. Todos. As mais diversas vagas. O Guilherme fala, meta é trabalhar com você, Ícaro. Tem um monte de vaga em aberto. A Bruna falou, Brasil Paralelo. Tem um monte de vaga em aberto com Brasil Paralelo. O que falta? Gente que seja capaz de participar de uma entrevista como essa que eu desenhei aqui como exemplo para vocês. Eu estou preparado para ouvir as críticas, eu estou preparado para ser cancelado, eu estou preparado para ser clipado, eu estou preparado para dizerem que eu vivo numa bolha, que eu estou descolado da realidade, eu estou pouco me fudendo. O meu compromisso são com as pessoas que eu tenho certeza que vão fazer parte do SES, adquirir uma mentalidade nova, e para essas pessoas não haverá concorrência. Ô diretor, já tem o link aí de onde o pessoal precisa entrar para fazer o quiz? Bota aí. Pode. Joga o link aí. Olha só, pessoal. Aqui tá fixado. Vocês vão entrar às 10 horas, vocês dão um F5. Dão um F5. E vocês vão ver o quiz, preencham. Quem fizer 70% na live de amanhã, a gente vai sortear quem é que vai ganhar o SES. Mas tem que fazer pelo menos 70%. Maravilha? Eu espero que essa aula tenha servido de alguma forma para ajudá-los. Eu espero que os exemplos tenham servido de alguma forma. Os exemplos que não se encaixam na realidade de vocês, os exemplos que não serviram para a realidade de vocês, simplesmente assimilem e descartem. Agora, aqueles poucos exemplos que serviram de fato para vocês, abracem. Abracem porque existe um Brasil com um blackout de mão de obra, existe um Brasil louco para contratar, existe um Brasil cheio de empregadores procurando funcionários com essas características. Existem muitas empresas com vaga aí aberto procurando pessoas que queiram assumir riscos, gerenciar pessoas e resolver problemas. Lembrem de clicar no SES, no link acima. O quiz vai ser liberado às 10 da noite. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã nós falaremos sobre o produto. Sobre como eu vou ajudar vocês
Não só eu, o Jonatas vai trazer o conhecimento dele também. Toda a equipe ajudou a produzir esse produto que está incrível. Como nós construiremos essa mentalidade corajosa e vencedora para que vocês se destaquem em qualquer entrevista de emprego. E não é só isso, entrevista de emprego é o começo. Para que vocês negociem salários, criem planos de carreira, continuem rumando a esse emprego dos sonhos que cada um sabe qual é o emprego que sonha. Maravilha? Hã? Lembrando que quem não tiver ao vivo não vai receber a bolsa. Tem que fazer o quiz e tem que estar ao vivo. Tem que estar ao vivo. Mais algum aviso que eu tenha esquecido? Obrigado pela presença de todos e até amanhã. Quem não tiver ao vivo, se for sorteado, não vai receber a bolsa. Até mais.